Ethan Winters recebe uma mensagem de vídeo de sua esposa, Mia, desaparecida há 3 anos. No vídeo, ela fala para ele buscá-la em Dalvey, Louisiana. Ao chegar, Ethan encontra uma fazenda abandonada e sombria. Ele explora a casa principal, que está em estado de abandono, cheia de sinais de algo terrível. Depois de investigar, Ethan encontra a Mia trancada em um porão escuro. Ela está viva, mas confusa e amedrontada. Ela diz que nunca mandou uma mensagem e que o, abre aspas, papai, alguém misterioso, a mantém prisioneira. Eles avançam mais um pouco, porém Mia acaba sendo capturada. E mais tarde, Mia muda de comportamento. Ficando extremamente agressiva. Mia ataca Ethan violentamente, aparentemente possuída por algo. Ele tenta se defender enquanto ela o persegue com um pedaço de madeira e, mais tarde, uma serra elétrica. Ethan é forçado a, abre aspas, detê-la, mas o ataque é brutal e deixa marcas físicas e emocionais no personagem. Fico me imaginando o quão doloroso deve ter sido parar a sua esposa. Depois de derrotar Mia, Ethan tenta entender o que está acontecendo, mas... Welcome to the family, son. Jack Baker, o patriarca da família, aparece do nada e ataca Ethan. Jack o golpeia com força, desmaiando. Jack Baker, o patriarca da família Baker. É sobre esse personagem que eu quero falar. Não apenas dele, mas como o vírus transformou ele completamente, tanto por fora quanto por dentro. Ele deixa de ser uma boa pessoa para se tornar alguém sanguinário. Não por escolha, mas sim pela, abre aspas, menininha. Se aproveitou de sua bondade e roubou tudo que ele tinha. Tomou sua família que ele tanto amava. Jack Baker é uma das figuras mais marcantes e aterrorizantes de Resident Evil 7. Sua presença não era apenas física, mas psicológica, dominando o ambiente com seu comportamento sádico e imprevisível. Jack era um personagem muito foda e imponente. Eu sentia medo todas as vezes que dava de cara com ele. Ele não te perseguia correndo ou gritando. Ele fazia pior. Ele soltava piadinhas, dava risadas e mesmo andando ele conseguia ser mais rápido que o Ethan correndo. Diferente de outros inimigos clássicos da franquia, como Nemesis ou Mr. X, que impõem medo pela força bruta e perseguições intensas, Jack traz um tipo de terror muito mais pessoal e assustador. Ele anda com calma, confiante e parece um passo à frente de Ethan. Essa calma inquietante é mais apavorante do que se ele estivesse correndo ou gritando. Ele solta frases provocativas como: você pode correr, mas não pode se esconder. Vamos lá, garoto, eu só quero falar com você. Eu vou ensinar você a respeitar sua família. Essas falas, acompanhadas pelas risadas sinistras, criam uma sensação de desespero. Ele se comporta como se estivesse se divertindo, transformando o sofrimento de Ethan em um jogo pessoal. As batalhas contra Jack são inesquecíveis. Ele é implacável, usando todo o seu alcance para esmagar Ethan. No porão, a luta com o motosserra é um dos momentos mais icônicos do jogo. Jack não só ataca com força brutal, mas parece quase invencível, zombando enquanto você luta por sua vida.
E outro fator muito interessante de Jack é sua regeneração. Quando você acha que derrota ele, ele se levanta, mostrando que não é apenas forte, mas praticamente imortal ao mofo. Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful. Oh, fuck! Isso deixa o jogador com a sensação de que não importa o que faça, Jack sempre estará ali. Enquanto explora a casa principal, Jack aparece de forma inesperada, destruindo paredes e encurtando a distância com passos firmes e ameaçadores. Você pode ouvir seus passos ecoando e suas risadas distantes e suas provocações. Jack não era apenas um monstro sem cérebro, ele tinha personalidade, carisma sombrio e um tipo de humor macabro que tornava cada vez mais intenso. Ele sabia que estava no comando e fazia questão de deixar Ethan ciente disso. Não era apenas um inimigo, era um predador que gostava de brincar com sua presa antes de atacar. Mas por que Jack é tão eficaz? Bom, eu vou te dar 4 motivos para justificar isso. O primeiro ponto é a imprevisibilidade. Você nunca sabe de onde ele vai aparecer ou como vai agir. O segundo é a personalidade. As piadinhas e provocações o tornam muito mais humano, mas de um jeito perverso. A terceira é a invulnerabilidade. A regeneração e a força sobre-humana dão a sensação de que ele é imparável. E por último, mas não menos importante, os climas e os tons. O design sonoro contribui para o terror, com seus passos e voz ecoando enquanto você tenta escapar. Jack Baker não é apenas um chefe ou inimigo comum. Ele é um personagem complexo e aterrorizante, que domina a narrativa e o gameplay com sua presença esmagadora. Cada encontro com ele não é só uma luta pela sobrevivência, mas uma experiência de terror psicológico que fica gravado na memória. O pai da família Baker, antes de tudo desmoronar, Jack era um típico chefe de família. Ele vivia com sua esposa, Marguerite, e seus filhos, Lucas e Zoe, na fazenda de Dalvey, Louisiana. Apesar de terem uma vida humilde, ele era um homem de bom coração, dedicando a sua família e à comunidade local. Jack tinha valores sólidos e fazia o possível para manter sua família unida e segura. No entanto, sua bondade foi justamente o que abriu as portas para sua tragédia. O caos começou quando Jack e Marguerite resgataram um navio naufragado perto da sua propriedade. Lá, encontraram Evelyn, uma garota que parecia indefesa, e Mia, que estava inconsciente. Sem saber que Evelyn era uma bioarma, eles levaram ambas para casa. Essa decisão, movida pela compaixão, foi o ponto de ruptura. Evelyn, através de sua habilidade de manipular mentes e infectar com mofo, começou a exercer controle sobre os Bakers. Jack, sendo o pilar da família, foi um dos primeiros a sucumbir. Evelyn aproveitou-se do seu instinto protetor e de sua bondade, transformando em um monstro cruel e sanguinário. A Evelyn alterou Jack tanto física quanto emocionalmente. Ele adquiriu força sobre-humana, uma incrível resistência a ferimentos e a capacidade de regeneração quase instantânea. Mas a verdadeira tragédia foi sua transformação interna, psicológica. Jack foi, abre aspas, reprogramado para ser um executor da vontade de Evelyn, atormentando qualquer um que cruzasse o caminho da família. Sua mente foi corrompida e ele perdeu completamente o controle de si mesmo. Um mofo deformou seu corpo ao longo do tempo. Suas mutações grotescas são um reflexo externo do pesadelo interno que viveu. O final de Jack Baker em End of Zoe
é de fato profundamente melancólico e, de certa forma, até injusto. Depois de toda a tragédia e sofrimento que passou, o destino que ele encontra é mais uma extensão de sua miséria. Apesar de ser um desfecho necessário para Ethan e Zoe, ele não faz justiça à verdadeira essência de Jack. Na DLC, Jack é apresentado em sua forma mais monstruosa, uma criatura deformada e irreconhecível, completamente dominada pelo mofo. Ele já não é mais o Jack que conhecíamos no jogo principal. Ele é apenas uma sombra grotesca do homem que um dia foi. Ele serve como um chefe final da história, o último obstáculo entre Joey Baker, o irmão de Jack, e Zoe, que está à beira da morte devido à infecção. Jack, agora apenas uma besta, age puramente por instinto, mas o fato dele ser o último inimigo reforça a tragédia de sua transformação. A luta entre irmãos, Joey e Jack, é cheia de simbolismo. Joey, que está tentando salvar Zoe, é forçado a enfrentar seu próprio irmão, que foi consumido pelo vírus. Apesar de Jack estar irreconhecível, ainda há algo profundamente triste no fato de que dois membros da mesma família são colocados em lados opostos por uma força que nenhum deles escolheu. Joey não luta porque quer, mas porque precisa proteger Zoe e acaba com o sofrimento de Jack, que claramente não tem mais volta. Isso torna o confronto muito mais emocional do que um simples embate de bem contra o mal. Charge complete. This is a farewell from the family, brother. O fim de Jack é brutal e definitivo. Ele é derrotado por Joey e seu corpo monstruoso finalmente sucumbe. No entanto, não há redenção ou alívio para Jack nesse momento. Ele não tem chance de se despedir, de se redimir ou de mostrar que, em algum lugar dentro dele, ainda existia o pai de família que tanto amava sua esposa e filhos. A DLC só mostra o sofrimento de Jack ao mostrá-lo como um monstro final, incapaz de se libertar do controle do mofo. Mesmo após todos os horrores que já havia vivido, Jack nunca teve o controle de sua transformação. E o final reforça a ideia de que ele foi uma vítima até o último momento, sem qualquer possibilidade de escolha ou alívio. Jack merecia mais. Ele merecia um final que reconhecesse o homem que ele foi, não apenas um monstro que se tornou. No entanto, sua história é um reflexo da brutalidade do universo em que está inserido, onde atos de bondade podem levar às maiores tragédias. Jack Baker é um dos personagens mais diabolicamente tristes de Resident Evil 7. Ele apresenta um paradoxo doloroso, alguém que foi transformado em um monstro sanguinário contra sua própria vontade. Essa dualidade entre o que ele era antes e o que foi forçado a se tornar é o que torna sua história tão impactante e emocionalmente devastadora. É difícil odiar Jack. Na verdade, ele é alguém que foi punido por sua própria bondade. Cada vez que ele ri ou provoca Ethan, sabemos que isso não é ele de verdade, mas a monstruosidade imposta pelo mofo e por Evelyn. Sua resistência ao vírus não é um presente, mas uma maldição que prolongou seu sofrimento, tornando-o consciente de tudo enquanto perdia o controle. Jack simboliza um tema recorrente na franquia, como a ciência. Quando usada sem ética, pode destruir vidas e famílias. Ele não é apenas um inimigo, ele é um lembrete de que o verdadeiro vilão não é o monstro, mas aqueles que criam e espalham o vírus. Apesar de tudo, pequenas partes de Jack ainda resistiam à corrupção. Em um momento emocional do jogo, quando Ethan confronta a, abre aspas, verdadeira essência de Jack dentro de sua alucinação causada pelo mofo, ele revela que não escolheu fazer o que fez. Ele explica que Evelyn tomou sua família e o transformou em um monstro contra sua vontade. Nesse momento, fica claro que Jack nunca perdeu o amor por sua família, mas estava preso em um pesadelo sem saída. Jack Baker é sem dúvida um dos personagens mais tristes,
porque ele não foi só transformado em algo horrível, mas também forçado a assistir sua vida perfeita ser despedaçada. Tudo por causa de um ato de bondade que foi cruelmente usado contra ele. Jack Baker é um personagem profundamente trágico. Sua bondade e amor pela família, características que deveriam ser sua força, foram usadas contra ele por Evelyn. Ele é um exemplo perfeito de como a Evelyn não apenas destrói corpos, mas também almas, arrancando tudo o que torna uma pessoa humana. Jack, no final, não era um vilão por escolha, mas uma vítima que perdeu tudo o que tinha, inclusive a si mesmo.